vou falar se você deve ou não excluir o glúten. E o glúten, o que ele é? Ele é uma proteína presente no trigo, então todas as farinhas de trigo há glúten, centeio, cevada, que é o que faz a cerveja. A aveia, ela não tem glúten, porém ela tem uma proteína que é chamada avenina, que também é uma proteína, só que menos inflamatória. Então, por que se fala de glúten? O que é, né, o glúten? O glúten, ele é uma proteína que difícil absorção, difícil digestão pelo organismo, pelo sistema digestório, pelo intestino. E existe também a doença celíaca, que hoje no mundo está crescendo, que é uma doença onde a pessoa não faz a digestão, é totalmente alérgico o glúten a essa pessoa. Então, se você fizer exame de sangue, vai sair no exame de sangue, né? Que é a antigliadina, que é os anticorpos que vão eliminar esse glúten. Eles estão alto na doença celíaca. O celíaco não pode nem ter contato com glúten, nem ter pessoas, às vezes, que comem o glúten e passa a mão na pessoa, ela pode ter uma reação, nem alimentos que são processados na mesma máquina do glúten. Então, é estritamente uma alimentação bem restrita, né? Porque às vezes o alimento não tem o glúten, mas ele foi fabricado naquela máquina. Então, há resquícios aí do glúten. E esse é para pessoa celíaca, né? E a pessoa acaba ficando bem restrita. E há também aquelas pessoas que têm uma hipersensibilidade ao glúten, que nada mais é do que uma sensibilidade, é uma má digestão ao glúten, a essa proteína. Como saber, né, se eu tenho ou não uma hipersensibilidade? Então é um questionário de vários sintomas que no meu caso eu pergunto para a pessoa se ela tem, né, se ela tem algum problema gastrointestinal, se ela tem alguma diarreia, gases, esses são alguns, né? Mas existe vários outros sintomas que a pessoa apresenta e nem sabe às vezes que tem. A pessoa nem sabe que tem às vezes uma dor de cabeça, tá algum sintoma, e aí pode ser a essa hipersensibilidade ao glúten. E não é intolerante que se fala, é uma hipersensibilidade ao glúten. Então, o que acontece no organismo quando a gente come o glúten? Então, o glúten, que é a proteína, essa proteína ela vai ser quebrada lá no intestino, porém a absorção dela, né, a digestão dela é difícil, porque é uma proteína grande. Então, o organismo ele se faz mecanismo para fazer a digestão. Ocorre que ele não consegue fazer totalmente essa digestão dessa proteína. E o que acontece? Os anticorpos vai lá nessa célula, nessa molécula que não foi digerida e forma o antígeno e tenta eliminar através aí das fezes, pelo sistema imunológico. Porém, uma vez que o anticorpo vai até essa célula, o sistema imunológico é ativado e aí ele consegue eliminar. Só que quando a pessoa ela come glúten todos os dias, várias vezes ao dia, anos, né, na vida dela, e acontece que esse sistema imunológico fica toda vez ativado, né? Fica ali ativando esse sistema imunológico. Então, ela comeu o glúten, ativa. Isso durante anos. Chega uma hora, né, que o organismo ele dá essa hipersensibilidade e ele acaba aqui destruindo, vamos falar assim, a mucosa intestinal. Então, quando o sistema imunológico é muito ativado, há respostas inflamatórias, né? Tudo começa pelo intestino. Então, começa dando essa resposta inflamatória que às vezes você nem sente, né? Às vezes é uma coisinha ali. E acontece que você fica estimulando esse sistema imunológico, fica inflamando. Então, lá tem substâncias inflamatórias. E é aí onde, com o passar dos anos, ela pode desencadear alguma doença. Então, além disso, além de você consumir o glúten, você poderá ter uma hipersensibilidade, você poderá destruir a sua mucosa intestinal e com isso também fazer com que tenha outras doenças através do intestino.
e gerando essas substâncias inflamatórias que, uma vez que o sistema imunológico não consegue eliminar mais, aí você tem certas doenças, né? Doenças que eu falo pode atingir desde um fígado, desde uma artrose. Então, tudo devido a que o glúten, essa proteína de difícil digestão, pode causar na mucosa. Ela fica meio que, a mucosa, vamos falar assim, a grosso modo, fica aberta. Então, aí passa tudo que é ruim, né? Tudo que é vírus através aí da mucosa. Então, causa essa hipersensibilidade. Então, todos os alimentos ricos em glúten, que é desde farinha, mesmo a integral, centeio, então cevada, cerveja, bebidas alcoólicas, biscoitos, tudo isso causa essa hipersensibilidade e ativa o sistema imunológico. E aí, ativando o sistema imunológico, você está mais propenso a ter doenças. Pode ser um acúmulo de gordura no fígado, pode ser uma diabetes, pode ser uma esteatose hepática, pode atingir algum outro órgão, pode ser uma pancreatite, pode ser um câncer, pode ser um AVC, né? Aí desencadear. Então, diversas doenças, todas desencadeadas aí devido ao glúten. Então, nada mais é do que, não é uma moda, né? O sem glúten, que virou tudo em torno de moda, né? É tudo sem glúten, né? Devo ou não excluir o glúten? Então, aí é como que você está, é de acordo com o seu sintoma, né? Se você apresenta uma hipersensibilidade, através dos sintomas que você vai descobrir, que é onde eu aplico os sintomas. Existe o exame de sangue para saber também, só que muitas vezes o exame de sangue não vai dar positivo. E se você fizer o exame de sangue, pode ser que não dá alergia, que é alergia antigliadina, que dê ok, né? Que dê uma quantidade inferior ao recomendado. E aí você vai ver que deu ok e você fala, posso comer o glúten. Mas diante dos seus sintomas e dos seus sinais que você apresenta, pode ser sim que você tenha uma hipersensibilidade. E aí você esteja inflamando o seu organismo. Então, o glúten não é só fazer o exame de sangue e ver que deu negativo, porque existe vários tipos de alergia. A gente tem a alergia imediata, que é aquela alergia de um alimento, né? Vou falar do alimento, né? Não alergia de inseto, não vem ao caso. A alergia imediata, que é aquela alergia que você come e surge às vezes pipoca, você fica com a boca grande, fecha até a glote, já é uma alergia imediata, né? Você come e já tem o sintoma. Esse tipo de alergia é a minoria das pessoas tem. Então, é um ou outro que tem alergia ao peixe, ao camarão. Então, esse tipo de alergia vai sair sim no resultado do exame. Agora, se você fizer do glúten, não der alergia imediata, não der no exame, mas com certeza você vai ter algum sintoma aí físico, até pode ser um sintoma emocional, né? Até sintomas físicos, emocionais, mentais, em questão de até convulsões, né? Até doenças que nem psoríase, né? É muito comum hoje. As doenças autoimunes, hoje está cada vez mais crescendo as doenças autoimunes. Também muito comum hoje, a gente vê muitas pessoas. Então, autoimune já é um outro assunto, né? Mas só rapidamente passando em cima das doenças autoimunes, é onde há muita estimulação do sistema imunológico, seja através do estresse físico, um estresse emocional, um trauma ou uma alimentação, tudo isso, pode ser tudo isso junto. Então, o glúten entra aí como um agente, uma proteína que piora essa situação. Então, não adianta lá você pedir para o médico fazer exame de alergia à antigliadina, que são aí os anticorpos que vai agir no glúten. Pode ser que dê negativo, dê não reagente. E aí você acha, tá tudo bem. Mas pelos seus sintomas aí, você tem uma hipersensibilidade. Então, cuidado com isso, né?
E quais são os sintomas? Então varia, né? Às vezes pode ser a nível cerebral, você ter uma dor de cabeça, pode ser alguma coisa cutânea, pode ser uma dermatite, né? Principalmente as doenças autoimunes, quem tem a doença autoimune, que pode ser um lúpus, né, uma artrite reumatoide, a proteína, né, o glúten, né, vamos falar o nome dele, é totalmente inflamatória. Piora ainda mais o quadro dessa doença, né? Piora ainda mais as dores. Então você vê que a pessoa, às vezes, você acha que a pessoa, tirei o glúten, né? Que é moda. Muitas vezes não, às vezes é o sintoma que ela está apresentando, a necessidade. E aí ela emagrece, porque ela desinflamou. Então a pessoa, para emagrecer, ela tem que primeiro desinflamar o organismo. E aí ela diminui ou exclui o glúten por um período, então o corpo dela desinflama, ela fica fazendo o processo de detoxificação corretamente, o metabolismo, a tireoide funciona corretamente. Então não é que a pessoa deixou de comer o glúten e vai emagrecer, né? Ela pode muito bem comer maior quantidade, não necessariamente emagrecer. Então não tem essa questão de moda, de tirar o glúten e ser moda, né? É a questão que você tem que pensar melhor nos alimentos, então pode ser que você diminua a quantidade, mas se você comer uma quantidade grande, aí de arroz, vamos supor, arroz não tem glúten, e aí você fica na mesma, então não necessariamente você vai emagrecer. A pessoa emagrece quando tira o glúten porque ela desinflama, né? E ela fica também mais restrita à alimentação, porém, aí vai muito de cada um. Então, é um processo de desinflamar o organismo. O glúten, ele inflama. Então, não é só uma questão aí de modinha, né? Moda, hoje é tudo sem glúten. Existe, sim, a recomendação nutricional que tem que estar no rótulo devido à doença celíaca. Então, quem é doente, quem tem essa doença, precisa saber, né, se tem ou não glúten. Por isso que é obrigatório ter escrito no rótulo contém ou não contém glúten, né? Mas essa questão de não tem glúten, não tem glúten, às vezes a pessoa vai no embalo e nem sabe por que tá tirando, ou às vezes não precisa, ou precisa e não faz, né? Então, vê direitinho quais são os seus sintomas. Sintomas estão gastrointestinal, uma dor de cabeça, a nível mental, então uma ansiedade, uma agitação, uma irritação. Vai depender muito de cada um. Mas os alimentos que não têm o glúten, os alimentos comuns são o arroz, né? Farinha de arroz integral, então pode-se fazer o pão com farinha de arroz integral, as farinhas das castanhas, pipoca, não contém glúten, a batata, os tubérculos, então milho. Então todos esses alimentos podem ser substituídos aí pela farinha de trigo, né? Então não é moda e não é mito, né, que o glúten aí realmente é inflamatório. As farinhas das castanhas, pipoca, não contém glúten, a batata, os tubérculos, então milho. Então todos esses alimentos podem ser substituídos aí pela farinha de trigo, né? Então não é moda e não é mito, né, que o glúten aí realmente é inflamatório. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, manda lá no direct para mim que eu vou responder com o maior prazer. Até a próxima!